Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira. Sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva, um canal onde a gente mostra o nosso dia a dia nas redes sociais, né? Tanto aqui como no Instagram, no TikTok, é só procurar lá Tropa da Pintura Automotiva e consequentemente acaba saindo algumas dicas para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse carro que está aqui atrás da gente, esse Peugeot 208, que a gente fez a pintura do para-choque, um azul muito bonito, a pintura ficou topzera, um acabamento bem fino mesmo. E o nome da tinta eu vou mostrar aqui para vocês, ó, é o azul Quasar, tá? É isso mesmo, azul Quasar, Peugeot. Esse para-choque entrou pra gente, esse carro na verdade entrou pra gente na terça-feira. Terça-feira ele foi feito toda a desmontagem e a gente fez a preparação e aplicação de Primer PU. É um para-choque que estava muito fácil de fazer, então a gente só nivelou todos os nicados, arranhões que tinha, aplicamos 3 demãos do Primer PU da Anjo, o Revolution 4000, aí no outro dia seguinte a gente fez o lixamento dele para pintura, o lixamento padrão, tá? Como é um para-choque que não tinha massa em lugar nenhum, a gente fez todo o nivelamento com marroquite sem interface lixa 400, fazendo todos os cantinhos manualmente, aí limpamos bem o para-choque e fizemos o refino com marroquite com interface e lixa 600, aí usando o controle de lixamento. Mas quando a gente vai finalizar para a pintura na 600, a gente primeiro faz todos os cantos manualmente, depois finaliza com a Rockit. Eu gosto sempre de pintar em cima dos arranhões de lixa da Rockit, né? Não manualmente. Já que a gente está falando de arranhão de lixa, durante a pintura desse para-choque aí, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações. É um carro que vocês viram, a cor é muito bonita, é um azul que realmente tem o seu valor. Então a gente tem que fazer para ficar bem feito uma vez só. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou pintar, na primeira demão de tinta eu já identifico se eu vou ter problema algum com marcas de lixa. Porque se eu aplicar a primeira demão e ver que tem muita marca de lixa, eu acabo tirando o para-choque de dentro da cabine e aí refinando melhor para a gente não ter esse tipo de problema e tentar manter um padrão de 3 a 4 demãos de tinta. Quando a gente começa a aplicar 3, 4, 5, 6, 10, 12, né? Tem relatos de pessoas que aplicam 12 demãos de tinta, a gente tem um risco muito grande de dar a queda de brilho e temos também o risco de acabar ficando diferente a cor, porque quando um colorista faz a tinta, ele não aplica lá 4, 5, 6, 7 demãos de tinta, e quanto mais demão de tinta, com certeza vai dando uma alterada na cor. Pode ser que fique alguma coisa absurdamente diferente, ou pode ser que acabe dando uma leve diferença de cor, mas não vai ser igual a chapinha. Na realidade, igual a chapinha, a gente já conversou sobre essa questão, é bem difícil, né? Porque quando um colorista faz, ele aplica lá 3 demãos ou 4 demãos de tinta, vem aqui pra gente, é numa chapinha, em cima de uma chapinha crua, certo? Sem fundo nenhum, a maioria que eu conheço é em cima de uma chapinha crua, né? Que não tem um fundo para dar a cobertura, daí vem para nós que tem um para-choque que é grande, que tem um fundo, com a probabilidade de dar uma leve diferença de cor é muito grande, principalmente para-choque, igual a gente conversou, né? Então esse tipo de serviço a gente tem que ficar ligado nos arranhões de lixa e também uma questão que acaba dificultando muito na hora da pintura. É uma cor que não tem uma baita de uma cobertura, né? Ele também não vou dizer que é ruim, né? Ruim o suficiente para que a gente tenha que aplicar uma base ou várias demãos, mas também não é, por exemplo, igual um preto ninja, né? Que um preto ninja, principalmente tinta pronta, acaba cobrindo bem pra caramba. Então a gente tem que tomar o cuidado, além da marca de lixa que eu falei, temos que tomar o cuidado para que não abre o primer e acabe aparecendo o plástico embaixo, que vai acabar nos dificultando muito na hora da pintura. O para-choque está dentro da cabine, vocês viram que ele está, né, bem preenchido, não tem pontinho nenhum exposto, né?
porque quando foi feito o lixamento, foi refinado, tudo certinho, quem fez essa preparação foi o Omael, que trabalha aqui com a gente. Nos lugares que acabaram abrindo, ele acabou lá na preparação fazendo uma base poliéster, aquela branquinha com preto que eu sempre falo para vocês, aplicou localizado e fez o lixamento para me facilitar aqui na hora da pintura. Um para-choque com muito canto, a gente tem que entender que vai gastar mais tinta, tá? Começando por aí, quanto mais canto a gente tem, mais tinta a gente vai gastar. E para uma aplicação ficar top, o que eu faço? Eu faço dessa forma, ó. Eu aplico no canto e depois aplico no restante do para-choque, vamos dizer que do lado esquerdo do para-choque. Aí eu vou para o meio do para-choque, aplico nos cantinhos que tem ali no meio do para-choque, depois fecho o meio do para-choque. E a mesma coisa eu faço com o outro lado, né, o lado esquerdo ou direito. Agora não lembro em qual que eu falei que eu comecei aqui, mas dou prioridade aos cantos e depois faço o restante. Por quê? Porque é muito fácil a gente aplicar na cara do gol e acabar deixando os cantos para depois. Só que eu já tenho isso comigo na cabeça desde sempre. Inclusive o pessoal que trabalha aqui com a gente sabe que eu estou o tempo todo pedindo para eles prioridade sempre quando for fazer uma preparação nos cantos, porque realmente o que não aparece é o que vai diferenciar o teu trabalho para com um dos outros, né? Então eu sempre peço, pô, olha o canto, faz o canto. E quando eu vou fazer a pintura, eu começo pelo canto e vou fazendo dessa forma. Já para uma pessoa que é iniciante, eu sempre falo o seguinte, faz todos os cantos primeiro e depois fecha o para-choque. Ah, mas é só para iniciante? Não, porque a gente sabe que tem muito profissional que acaba deixando um cantinho de lado ali, na hora de montar tem que retocar, ou na hora que depois que é montado, olha, vai embora assim mesmo. E a gente quer sempre entregar um serviço de qualidade, dando o nosso melhor para que principalmente não tenha retorno e os clientes acabam voltando na oficina. Ah, mas a oficina não é minha. Mas aí é a tua mão de obra, é o teu trabalho. Eu, quando eu trabalhava para outras pessoas, eu realmente trabalhava como se a oficina fosse minha, para não ter problema nenhum, até mesmo porque quando a gente está trabalhando, eu vou dar um exemplo. Quando eu pintava um para-choque que não ficava legal, tinha que refazer de novo, eu tinha lá, eu pintei esse para-choque, tenho que refazer, só que eu tinha 3 para-choques para pintar no dia, um exemplo, né? Acabou que vai atrasar um e eu ficava depois do horário, se necessário, para dar conta de todos os que eu tinha que fazer e resolver o problema que eu acabei causando ou às vezes o problema dos outros, né? Que no final acaba sempre sobrando para o pintor, né? Vamos e viemos, o preparador prepara e deixa uma massa tremida, uma massa alta, por exemplo, que às vezes a gente não consegue ver durante a aplicação de tinta, só se for alguma coisa muito grave, a gente só vê quando aplica o verniz. Vai lá para trás, eles resolvem, mas o pintor vai ter que refazer também, né? Se o polidor pela, né, ou abre o que foi pintado, vai ser feito o lixamento, mas sobra para o pintor fazer também, né? Então eu sempre tive isso comigo, fazer o meu melhor, mesmo que a oficina não seja minha, mesmo que os créditos não sejam para mim depois, mas fazer para ficar bem feito e, é o meu trabalho, né? Então, querendo ou não, eu tenho que fazer com excelência para a gente até ficar conhecido mesmo na região. Se sair de uma oficina já vai para outra, porque todo mundo já conhece o teu trabalho. Então, eu sempre dei prioridade na qualidade e agora que a gente tem a nossa oficina não é diferente, né? Agora eu falo a gente porque eu tenho um sócio, que ele é meu cunhado, ele abraçou esse sonho comigo e aí a gente tá tocando aí, já vai fazer 2 anos a oficina. E depois que a gente aplicou a tinta em tudo, né? Vocês viram que eu tenho uma chapinha para conferir a cor, vi que a cor tá muito boa, eu sei que a cor tá melhor na chapinha do que provavelmente vai ficar no para-choque, mesmo eu aplicando umas 3 a 4 demãos, igual vocês estão vendo aí, muito boa mesmo, um acabamento bem fino, porque tem a questão do plástico. O plástico, a gente já conversou sobre isso, que ele acaba dando uma leve diferença de cor, nada absurdo, porque o plástico absorve o calor mais lento que o metal,
então consequentemente ele acaba dando essa leve diferença de cor, né? Se o para-choque tem 1 minuto a mais para secar, ele vai fazer com que o alumínio acabe se orientando de forma diferente ali, dando essa leve diferença. E tem a questão do ângulo, que sim importa, já estou falando a mesma coisa que eu falei no vídeo passado. E aí, para a aplicação de verniz, foram 2 demãos de verniz, do verniz HS da Anjo, diluído em 10%, todas elas com intervalos de 5 minutos. Isso mesmo, está muito quente agora, né? Chegou o verão, então está bastante quente, a gente tem que tomar cuidado com o diluente, o catalisador que a gente usa. Eu sempre falo sobre isso. Se a gente usar o normal, a probabilidade da queda de brilho é muito grande. A gente está em alta temperatura, tem que usar o catalisador e o diluente para alta temperatura. Se usar para baixa temperatura, então esquece, tá? Aí fica complicado mesmo. E a gente fez toda a pintura, tudo certinho na quarta-feira, né? E na quinta-feira a montagem, polimento para fazer a entrega para o cliente. Ele está aqui atrás de mim, está sujo ainda, falta lavar para poder entregar para o cliente, mas vocês já viram como que ficou o resultado. O para-choque sim, deu uma leve diferença de cor, igual a gente sempre conversa. O traseiro ele é original, vocês conseguem ver também que acaba dando uma diferença de cor. Tirando esse 1%, né, que eu sempre falo que para-choque fica 99%, porque tem esse 1% que dá essa leve diferença de cor. O para-choque ficou bom pra caramba, tenho certeza que o cliente vai gostar. Então, no geral, eu queria falar com vocês nesse vídeo sobre a questão da pintura do para-choque com muito canto, né? Cuidar bem dos cantos, fazer tudo certinho. A gente vai gastar um pouquinho mais de tinta, a gente vai gastar um pouquinho mais de verniz, conferir sempre para ver se realmente ele tá bom, para a gente não precisar ficar cobrindo risco de lixa com tinta, depois ter que lixar e aplicar a tinta de novo. Tudo conferido, pintamos, invernizamos, o serviço vai ficar topzera igual vocês viram aí. Beleza, tropa? Esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não acompanha a gente ainda aí no canal, aqui do seu lado direito tá escrito inscrevam-se, cliquem ali e acionem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Valeu, tamo junto e um abraço.